Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Inglês na Marra. Hoje a gente vai ver um tema muito importante para quem está aprendendo inglês, que são os 10 erros gramaticais mais cometidos para quem está começando. E o mais importante, como evitá-los. Então fiquem ligados para aprender essas dicas valiosas que vão impulsionar o seu aprendizado. So, let's hit the books! Então o primeiro erro da nossa lista que o pessoal comete muita confusão é a palavra there e there. Não se preocupem com a pronúncia nesse momento, porque a diferença é muito ínfima, não faz diferença para você que está aprendendo. Então vamos focar só no significado delas e no contexto que a gente vai usar. Vamos começar por there. There significa lá, que seria T-H-E-R-E, there. Vamos pegar um exemplo. Se eu falo, lá está ele, então, there he is, lá está ele. Ou outro exemplo, the book is over there, então o livro está lá. Certo? Tranquilo essa palavra, né? A segunda seria their, de deles ou delas, o possessivo, T-H-E-I-R. Então, nesse caso, é um possessivo. Por exemplo, their house is beautiful. Então a casa deles é bonita. Tranquilo, né? E a última palavrinha dessa lista é their, que seria a contração de they, que é o sujeito, né? Eles ou elas, e are, que seria o verbo to be. Então ficaria they are separado, juntando fica a pronúncia parecida com as outras palavras que a gente falou agora. There. Por exemplo, they are going to the beach. Então, eles estão indo à praia. Então, they are there. Beleza? Então, fiquem atentos quando ouvirem essas palavras para saber qual das três que está sendo de fato falada. O segundo erro, e esse é o calo de muita gente que está aprendendo inglês, é sobre as preposições. Quando a gente usa o at, quando a gente usa o in e quando a gente usa o on. Então, vamos ver alguns exemplos rapidinho dessas três. O in a gente vai usar para lugares fechados e também para quando a gente vai se referir a mês ou a ano. Por exemplo, my birthday is in May. Então, quando eu falo o mês isolado, eu vou usar o in. Ou, por exemplo, I was born in 1991. Então, eu nasci em 1991. Quando eu falo o ano sozinho também, eu vou usar o in. Beleza? E outros dois exemplos muito importantes é quando eu falo onde eu moro. Então, por exemplo, I live in Brazil. Então, quando eu falo o país, ou o estado, ou a cidade, eu também vou usar o in. Diferente de quando eu falo o endereço, o lugar bem específico. Certo? O on a gente vai usar para superfícies. Então, quem nunca ouviu aquela frase clássica, né? The book is on the table. Então, está sobre a mesa, está na superfície da mesa. Agora, quando a gente vai falar data específica, por exemplo, 9 de maio, que seria o meu aniversário, a gente vai usar o on. Então lembra, quando é o mês sozinho ou o ano sozinho, a gente usa in. Se for a data completa, vai usar on. Então se eu falo, my birthday is on May 9th. Então, o meu aniversário é no dia 9 de maio. Tranquilo? Agora o at a gente vai usar para horários específicos ou também locais específicos. Por exemplo, se eu falo I wake up at 7 a.m. every day. Então, que eu acordo todos os dias às 7 da manhã. Então, at 7 a.m. Então, sempre que a gente mencionar que alguma coisa é em tal horário, a gente vai usar o at. Ou também para lugares específicos. Por exemplo, she is at the library. Então, que ela está na livraria. Terceiro erro, que também é o calcanhar de Aquiles de muita gente, que é o uso dos artigos indefinidos, a, an ou the. Esses artigos podem confundir muito vocês que estão aprendendo inglês, porque ele difere um pouquinho do português. Vamos ver algumas situações. O a e o an são artigos indefinidos usados para substantivos no singular. Então se eu falo a house, uma casa, a car, um carro. Então percebe que o a significa um ou uma.
Tá, mas e aí, qual que é a diferença quando a gente tem o an? O an é quando o substantivo que vem na sequência tem o som de vogal. Então, por exemplo, se eu falo an hour, hour, apesar de começar com H, o H não tem som, então começa com o som de A, hour. Então, por ter esse som de vogal, a gente usa o N. Outro exemplo clássico, uniform. Uniform, apesar de começar com a letra U, o som dela é de consoante, de U, do Y, né? Então a gente vai usar o A. Então, o que manda é o som, é a fonética, e não qual a letra que o substantivo começa. Beleza? E lembrando que o I e N é para coisas no singular. Então, substantivo no singular. E o the a gente usa para também substantivos, mas para coisas específicas. Então, se eu falo assim, a lua, existe mais de uma lua? Não existe. A gente sabe que está falando daquela específica que é a única que existe. Então, a gente fala the moon e não a moon. Porque não tem uma, duas, três luas. Pelo menos não aqui perto. Ou imagine assim, você fala, nossa, eu comprei um carro. O carro é vermelho. Então eu especifiquei que é esse carro que eu comprei. Então eu também vou usar I bought a car. Eu comprei um carro. The car is red. Então o carro é vermelho. Tranquilo? O quarto erro, que é o uso errado dos verbos irregulares no passado. Então esses verbos, quando a gente conjuga pro passado, eles mudam meio que por completo a palavra. Então sai daquela regrinha de adicionar o D e D. Vamos ver alguns exemplos. O verbo ir, que seria go, no passado fica went. Então percebe que não tem nada a ver com go. Então go, went. Por exemplo, she went to the market. Então ela foi ao mercado, no passado. E o outro exemplo é o verbo eat, que é o verbo comer. Então no passado vira ate. Então percebe que não adiciona D ou ED no final. A pronúncia da vogal que muda. De eat no presente fica ate. Então ficaria I ate dinner last night. Eu comi no jantar, né, na noite passada. Quinto erro, que também confunde bastante, que é a diferença do do e do make. Porque os dois significam fazer num significado geral. Então como que a gente diferencia esses dois verbos? Vamos começar pelo do. A gente usa ele para tarefas e atividades no geral. Por exemplo, I have to do my work. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho. Ou um exemplo clássico, do the dishes. Lavar as louças. A gente usa o do também, mas entra nesse contexto, né, de fazer no geral. Agora, o make, ele é um pouquinho mais específico. A gente usa para quando a gente produz ou cria algo. Por exemplo, she makes delicious cake. Então, ela faz um bolo delicioso. Então ela faz ali com as próprias mãos, ela cria o bolo, né, entre aspas. Ou qualquer refeição, make dinner, fazer o jantar. O sexto erro é de concordância verbal. Então é importante conjugar o verbo de maneira correta de acordo com os sujeitos das frases. E para isso, você pode assistir uma aula completa nossa do Present Simple, que trata bastante desse tema. O card está aqui em cima, é só clicar e assistir e aí volta de onde você parou aqui nos erros. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa frase aqui, ó, ela gosta de pizza. É uma frase na terceira pessoa do singular, na afirmativa. Então, nesse caso, eu preciso colocar o S no verbo. Ficaria she likes pizza. O verbo é like, né, na base form. Então, por ser terceira pessoa do singular, a gente adiciona o S. She likes pizza. Tranquilo, né? O sétimo erro, que também é muito comum, é o uso incorreto dos tempos verbais. E também, para isso, volta lá e clica no card para você assistir a aula do Present Simple versus Present Continuous. Essa aula vai te ajudar bastante. Mas vamos pegar alguns exemplos rápidos aqui. O uso incorreto do tempo verbal pode mudar completamente o sentido da frase, né? A ideia que você quer passar com aquela frase. Vamos ver duas situações. Se eu falo I play soccer, eu estou falando eu jogo futebol. Presente simples, então é uma coisa que eu faço. Agora se eu falo assim, I am playing soccer now. Nessa frase eu estou dando a ideia de que eu estou fazendo isso agora, eu estou jogando futebol agora, nesse momento. Então percebe como que a ideia muda bastante? Então a gente tem que saber qual a estrutura usar para passar a ideia que a gente quer, né? Erro número 8. Esse daqui é clássico e também é chatinho para a gente assimilar a diferença dessas palavras. Vamos ver.
E esse erro é a diferença entre as palavrinhas few e less, many e much, que são palavras de quantidade, né, que a gente expressa quantidade em inglês. Então vamos ver as diferenças. As palavrinhas few e many são usadas para coisas contáveis. Por exemplo, there are few apples left. Então que há poucas maçãs restantes. Então maçã é contável. Eu conto, né? Uma maçã, duas maçãs, três maçãs. Então quando eu quero falar poucas nesse sentido, ou poucos, eu uso a palavra few. E many é a mesma coisa, só que o oposto, para falar que tem muitas coisas e não poucas, mas também para coisas contáveis. Por exemplo, there are many books on the shelf. Então que há muitos livros na prateleira. Então eu conto um livro, dois livros, três livros. Então substantivos contáveis. Few, poucos ou poucas. Many, muitos ou muitas. Agora, o less e o much são para coisas incontáveis. Então, por exemplo, se eu falo tempo, o tempo é contável? Não. A gente conta os minutos, os dias, as horas, os segundos, mas o tempo em si, não. Então, se eu falo I have less time today, então eu tenho menos tempo hoje. E o much é a mesma coisa, só que para muito, muito ou muita. Então, para coisas incontáveis. Por exemplo, água. Eu não conto uma água, duas águas, eu conto uma garrafa de água, um copo de água, os mLs, mas não a água em si. A água em si é incontável. Então, se eu falo assim, there is not much water in the glass. Então, que não há muita água no copo. Então, a água em si é não contável, né? Então, por isso eu vou usar o much. Nono e penúltimo erro dessa lista de erros importantíssimos para você nunca mais cometê-los. E agora a gente vai falar do uso inadequado dos pronomes. Até porque usar o pronome errado pode causar muita confusão na hora da comunicação. Então, se eu quero falar ela e eu falo ele, imagina só. Então você tem que saber os pronomes certinhos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, imagina se eu falo ele e quero falar ela, ou vice-versa, vai causar uma confusão. E a mesma coisa, eu tenho que saber quando usar o I, ou quando usar o me, quando usar o he, ou quando usar o him. Então tem essas diferenças. Vamos ver algumas situações. Na verdade, eu vou deixar essa daqui dois exemplos e vocês vão deixar nos comentários qual é a frase correta. Vamos ver. She gave the book to me. Então essa é a primeira opção. She gave the book to me. E a segunda vai ser She gave the book to I. Qual dessas duas frases estão corretas? Deixa nos comentários. E o 10º erro, o último e mais importante de todos, é você não introduzir o inglês no seu dia a dia. Então, para você que está aprendendo, leia bastante, consuma podcasts, ouça músicas e tente fazer a tradução, porque só assim você vai internalizando a língua e acostumando com todos esses detalhes. Apesar de o inglês ser muito mais fácil do que o português, ter menor quantidade de regras, só não ter as regras de acento igual no português, já facilita muito a nossa vida. Mas mesmo assim, a gente precisa de prática. Ouça a música, preste atenção na letra, leia bastante e faça um curso de qualidade. Inclusive, aqui embaixo você vai ter os links dos nossos cursos. Eu sou o fundador da Marcos Terra Idiomas, onde a gente oferece aulas particulares e individuais por videochamada. Então você tem aulas com professores que já viveram no exterior e ao vivo, focadas no que você precisa. Então, para você que está querendo aprender inglês, clica no link aqui embaixo e fala com a nossa equipe pelo WhatsApp. E eu tenho certeza que você vai adorar o nosso método. E não menos importante, já senta o dedo aí no botão de se inscrever no canal e ativa o sininho para você receber quando sair vídeo novo e aprender inglês com esse canal. Te vejo na próxima!